Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A nós é oferecida nesta tarde a leitura do profeta Amós, um dos profetas menores das Sagradas Escrituras. Sem os grandes escritos de Jeremias ou a poesia de Isaías, sem toda a verve alegórica de Ezequiel, um homem simples, um sagrado avesso que Deus escolhe para ser portador da sua palavra. Lá naquele lugar onde só um homem despido de pretensões é capaz de ser um instrumento da graça divina, um portador fiel da palavra que lhe precede para dizer aos governantes da Samaria aquilo que eles não desejam escutar. Esta liberdade interior, esta que só pode habitar alguém que é despretensioso de si e do desejo de agradar aos homens, caracteriza o profeta Amós, que é um profeta desajeitado. Ele mesmo deixa claro ser diferente dos profetas do seu tempo. Nós estamos dizendo do contexto do Reino do Norte, em que a profecia deixa de ser um chamado genuíno, lídimo, uma vocação, e passa a ser um ofício. No tempo de Amós, no Reino do Norte, instituem-se os profetas da corte, homens diante do rei e dos governantes, contratados para lhes dizer aquilo que eles gostariam de escutar. Este é sempre o risco, quando nós estamos num cargo de comando, de que nós estejamos cercados de pessoas que compreendem as nossas fraquezas e os nossos limites e que sedutoramente, perversamente manipulam, insinuam e dizem aquilo, não aquilo que é necessário para que a gente possa fazer do cargo o exercício da justiça e do direito, mas aquilo que apetece aos nossos ouvidos. Somos seduzidos pelos nossos ouvidos, virados do avesso, sem tomar consciência de que o bajulador, na verdade, quer o nosso lugar. Ou então estará aqui quando nós não estivermos, porque do mesmo modo como seduz nossa alma a partir da lisonja dos seus lábios, também fará com aquele ou com aquela que for o nosso sucessor e sucessora. Amós é um profeta desajeitado, um pastor de ovelhas e um cultivador de sicômoros. Poderia ser um cultivador de figos, de oliveiras, o dono de uma vinha, mas de sicômoros, um fruto que nem tão importante é assim. E mais ainda, um pastor de ovelhas. Alguém, portanto, que na perspectiva do mundo antigo tinha uma profissão de segunda categoria. Os pastores são homens que às vezes cuidam de rebanhos que não necessariamente são seus. Estão para lá e para cá, um meio como cachorros sem donos, fora o cheiro do curral, que é impregnado nas roupas e no corpo dos pastores. Tanto que na escola Hillel, de tradição judaica, que tinha uma interpretação um pouco mais leve da lei, esse era um dos motivos que poderia garantir a uma mulher o direito de divorciar-se do seu marido, se ele fosse pastor. Um pouco pelo cheiro, não é? E porque a mulher nunca saberia dizer exatamente se ele estava guardando ovelhas de verdade ou tangenciando outros apriscos, não é? Vacas temos sempre em todos os pastos. Pois bem, Amós é ele, inclusive, quem, referindo-se a mulheres perversas do seu tempo, as chama de vacas de Bazã. Aqui a gente pode se sentir um pouco autorizado, não é? Quem de nós já não encontrou uma vaca por aí? Jesus disse que nós não podemos chamar ninguém de patife, nem de cabeça de abóbora, ou racá, porque aí seremos réus do inferno. Todavia, estamos autorizados ao profeta Amós, assim, de vez em quando, com muita parcimônia, com doses homeopáticas,
quando nos encontrarmos com uma pessoa que devora os outros com seus ressentimentos, com a sua mentira, com a sua manipulação, nós poderemos dizer como Amós: eis aqui uma vaca de Bazã. Ou seja, alguém que em nome do seu desejo, alguém que em nome de sua bíria, do seu ressentimento e da sua ganância, está o tempo todo devorando pastos, pisando, destruindo, demolindo. Alguém que é vítima de si e da própria fome de poder e de prestígio, e quem é vítima de si termina sempre condenando, devorando e matando os outros. Ao referir-se às vacas de Bazã, Amós está ajudando a perceber no seu tempo uma palavra que é atual também ao nosso, que a lei do Senhor Deus, que é uma resposta à graça, a lei que é o invólucro da aliança, ela tem uma exigência fundamental e é a misericórdia, sobretudo para com os pequenos e fracos. Porque lá onde a dor do outro que me pede de comer, a dor do outro que trabalha comigo e tem os avessos que eu tenho, não provoca em mim misericórdia e compaixão, significa que eu expulsei esse outro de dentro do meu coração, e Deus foi junto. Porque deixa claro a carta de João, nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não formos capazes de amar aquele a quem vemos, sobretudo se esse aquele for pequeno, não puder ser protegido, estiver à mercê de uma injustiça, é nosso dever, custe o que custar, lutar por aqueles que não têm quem por eles lutar, quem por eles lute ou quem os defenda. Esta é a pertinência da profecia de Amós. E ele sofre por isso, porque nós sofremos em nome de nossas convicções. Nós, cedo ou tarde, se não nos deixamos vender e perverter, a gente acaba pagando um preço cedo ou tarde. Por isso, Amós persevera. Ele está alertando em sua profecia que Hesed e Emet, ou seja, bondade, misericórdia, do mesmo modo verdade e fidelidade, que são as feições do próprio Deus, não é? Que sendo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, assim está em Deuteronômio no capítulo 10, não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Assim também nós, a cada momento, temos que nos perguntar se nós não tratamos esta ou aquela pessoa de um jeito pior, pelo fato de ser alguém que num primeiro momento não nos recompensa, que não faz parte do nosso círculo e clube de amigos. Se nós somos capazes de alcançar a dignidade das pessoas naquilo que ela é, para além daquilo que ela pode nos dar, para além de ser parente deste ou daquele, além de ser amigo do prefeito, se nós vemos na pessoa esta dignidade inviolável que faz de cada um de nós, inclusive nos nossos avessos, imagem e semelhança de Deus. Porque Deus escolhe ser amado, escolhe ser alcançado e cuidado na figura da viúva, do estrangeiro e do órfão. Ele está presente em cada um que sofre. Lembremos-nos que a pergunta do juízo final nos alerta Jesus Cristo, Senhor nosso, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Não será sobre as nossas orações, cortesias, conchavos, novenas, sobre os nossos títulos, mas se nós somos capazes de ver nos pobres um sacramento de Cristo. E todos temos indigentes diante de nós, seja aquele que nos pede de comer na rua, seja aquele que convive conosco, seja aquele no nosso ambiente de trabalho, fraco e desprotegido, ou seja o nosso marido, não é? Que também traz as suas indigências. Temos que ver ali um sacramento de Cristo. Amós alerta no versículo 6 desta primeira leitura que há pouco escutamos. Alerta sobre o risco da gente perverter o direito e inverter o valor. O justo está vendido por dinheiro, o indigente pelo preço de um par de chinelos. A perversão, que é um conceito muito fecundo na perspectiva da psicanálise, né? O perverso ou a perversa é sempre alguém manipulador, alguém com um ego inflado, que se insinua, alguém que se sente superior e que manipula as outras pessoas. Há o risco de que nós tenhamos uma relação com a lei, inclusive com a religião, que seja uma relação pervertida, não é? Esse é um dos maiores abismos na perspectiva da Escritura que alguém pode estar. É aquele de quem age mal, de quem é perverso no ambiente de trabalho, no convívio com os seus, tendo a lei por pretexto. Tem pessoas que agem com perversidade, tendo como desculpa a sacristia da igreja, este ou aquele cargo,
estes interesses abstratos sobre o seu emprego, e aí sacrificam a realidade em nome do seu ideal de perfeição e de justeza. Tomemos nosso cuidado com as nossas medidas, não é? Com a mesma medida que medimos os outros, nós também seremos medidos. Às vezes, aquela medida que nós julgamos que é justíssima está sendo, na verdade, uma maneira nossa de punir as nossas imperfeições, de castigar o outro com a nossa ganância. A perversão, a inversão dos valores. Hoje uma palavra muito pertinente, não é? Porque nesses tempos de redes sociais, nestes tempos em que o amor esfriou, não é? Nossos valores estão desidratados. É muito difícil hoje encontrar uma pessoa que tenha lucidez sobre o que é verdadeiro e sobre aquilo que é falso. Até cunhamos um termo novo para isso, fake news. Na verdade é a fofoca, né? Ou a mentira, ou a meia-verdade. Nós hoje perdemos a capacidade de perceber a diferença que existe entre o bem e aquilo que é bom para o nosso grupinho. Nós hoje perdemos a capacidade de perceber que as pessoas têm uma dignidade, para além de votarem como a gente ou de pensarem como a gente. Esta palavra de Amós é muito pertinente para cada um de nós. E no versículo 13 se diz que o Senhor Deus faz dobrar a arrogância daqueles que pervertem a justiça e o direito, vai calcá-los no chão. Aqui, evidentemente, há um limite de compreensão sociológico, até psicológico do texto bíblico. Quando se diz que Deus está castigando os soberbos, nós não temos que ver aqui da parte de Deus uma atitude sádica, como a nossa vingança, não é? Onde a gente diz, mas fulano vai ver e vai pagar pelo que fez comigo. Não, é preciso ir ao sentido unitário das Sagradas Escrituras, ver as Escrituras como um todo, para entender o que significa isso, este dobrar da parte de Deus do orgulho dos soberbos. Quando nós vamos lá, em Tobias, capítulo 13, nós vemos que o Senhor Deus castiga e salva, faz descer aos abismos da terra e de lá é Ele quem traz, de sua mão nada pode escapar. O Senhor nos castigou por nossos pecados, mas o seu amor é capaz de nos salvar. Então, quando se diz que Deus está dobrando o orgulho dos soberbos, na verdade o texto quer dizer é que Deus ama dando a falta. É uma coisa necessária para nós nos tempos de hoje, porque nós não sabemos amar dando falta. Por isso que nossas crianças hoje em dia, não é? Os verdadeiros capetas batizados, pode ficar tranquila, não é da criança que está chorando não, viu? Eu estou dizendo do filho da vizinha. Estou dizendo assim, do adolescente. Essa fase é uma maravilha, Nossa Senhora, não tem o que reclamar. Mas no tempo da adolescência, não é, nós encontramos ali determinados avessos. E aí, às vezes, a gente diz, mas eu não posso corrigir o meu alecrim dourado, né? Eu não posso falar isso com meu filho, porque senão ele vai ficar traumatizado, né? As nossas avós não tinham esse medo, né? As crianças eram meio como chantilly, né? Mais bate do que cresce. Guardadas as devidas proporções, o que eu quero dizer é que hoje nós estamos desaprendendo a amar dando falta. Às vezes nós temos que atravessar o desejo, não dar ao outro aquilo que ele quer, mas aquilo de que ele necessita. Às vezes o outro está diante de nós querendo ser validado na sua perspectiva de mundo, e é um gesto de amor devolvê-lo a si mesmo, dizendo não, você não pode fazer tudo que te dá na telha. Então é assim, nas Sagradas Escrituras, quando se diz que Deus está castigando, quando Ele dobra até o chão a carroça dos soberbos, o que Ele está querendo dizer é que às vezes é preciso tropeçar para cair em si. Porque se castiga, o amor dele é capaz de salvar. Então o objetivo de Deus é nos fazer comparecermos diante de nós mesmos. Porque se nós não sabemos de nós, a gente coloca na conta do outro, prejudica o outro, fere o outro. Um trecho outro das Escrituras, onde deixa claro este amor paterno de Deus, que às vezes vai tendo que nos fazer podas, é a parábola do Pai das Misericórdias. O filho, cheio de si, diz, Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Ou seja, um valor pervertido. Ele não tem consciência de que o seu maior tesouro é o amor do pai. O pai, então, como respeito à sua liberdade, divide os bens e diz, vai. Quando há uma carestia, quando há uma falta, se diz que ele diz, quantos empregados na casa de meu pai? Tem o pão que aqui me está sendo negado. Aí o texto diz que ele cai em si e volta para a casa do pai.
Às vezes é isso, é preciso uma boa dose de sofrimento. É preciso que a realidade não aconteça exatamente como nós projetamos em nossa expectativa. É preciso estar diante de alguém que desafia o nosso narciso para que a gente possa cair em si e aí voltar de novo a estar em posse de si. É assim que Deus age nas Sagradas Escrituras e nós também devemos amar. Pelo não, às vezes com uma certa dose de proibição, não temamos amar dando falta. Hoje todo mundo tem medo de ocupar este lugar do pai e da mãe que tem que dizer aquilo que o filho não quer escutar. Se castiga, salva. Aqui no Salmo, me seja permitida uma breve reflexão, se diz da dor que Deus sente com relação ao povo, o povo que Ele mesmo fez sair da terra do Egito e que Ele alerta: ó Israel, lembra que tu também foste escravo na terra do Egito, por isso não deixa de estender o direito sobre a viúva e sobre o órfão, ama o migrante, vós também foste escravo na terra do Egito. E ele diz: como ousas, é a mensagem do Salmo, repetir os meus preceitos e trazer a minha aliança em vossos lábios. Cada um de nós se provoque, se nós estamos traduzindo como expressão concreta a fé que nós professamos na maneira com a qual nós agimos. Todos nós sabemos muito bem como o amor está desidratado quando a pessoa nos diz uma coisa nos lábios e ela faz outra coisa. Quando diz que nos ama aqui, a gente sabe que diz para mim e para outras. Ninguém dá conta disso. Um divórcio entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que ela faz. Um amor não se sustenta sem reciprocidade, sem resposta, sem expressão concreta e atual. Esta é a dor de Deus e é também a nossa. Cada um de nós olhando para si, quando sente que alguém não está sendo sincero com as suas palavras, veja quanto lhe dói. E assim também vejamos quanto dói no coração de Deus, quando a gente não é capaz de honrar com a vida aquilo que professamos com os nossos lábios. Se a nossa fé não se traduz em justiça, se o culto que nós praticamos e as novenas que nós rezamos não nos leva a ser gentis com aquele que convive conosco, nada feito. Estamos mais próximos do diabo do que de Deus, porque o diabo é o pai da mentira. Quem é de Deus vive conforme a verdade. E aqui uma breve palavra sobre o Evangelho. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Mateus, que dos evangelistas é um dos mais rígidos com relação ao fato de que aqueles que se encontraram com Jesus têm que se comportar de maneira digna deste nome que dele receberam. Mateus, que vai alertando a cada momento dos seus discursos como a gente tem que se comportar para traduzirmos em nossa vida aquela dignidade que nós recebemos a partir do encontro com Deus. Mateus, que não admite que nós tenhamos divórcio, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, está aqui nos incitando neste evangelho de hoje a nós entendemos que seguir Jesus pede de nós uma radicalidade. Teresa d'Ávila diz isso, não é? Qualquer um que se propõe a seguir a Jesus, o mínimo que tem que fazer é entregar a própria vida. E aí ele vê, em primeiro lugar, um fariseu, não é? Numa espécie de contraversão. Eu te seguirei, Senhor, onde quer que vás. E Jesus diz para ele: você sabe que as raposas têm suas tocas, não é? Não obstante o cruzeiro não tenha estádio, mas alguma toca tem. As aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem consciência do que você está fazendo? Porque não adianta nada dizer que vai me seguir agora e depois não dar conta de sustentar aquilo que jurou. Isso serve para qualquer vocação, tá? Porque toda vocação é doce nos lábios e amarga no estômago. É sempre assim, né? Todos nós, seja no momento da ordenação, seja num casamento, nós subimos ao altar com meias verdades. E a gente vai tendo que dar conta de sustentar na vida aquilo que, assim, meio entorpecido, a gente jurou na frente do bispo ou dos testemunhas de casamento, né? Que são sempre coisas tão boas que precisam de testemunha, né? Hoje nós estamos que estamos. Pois bem, Jesus está perguntando para o fariseu: você tem consciência de que enrascada que você está entrando? Depois não vai adiantar cantar aquele pagode, não era amor, era cilada. Você sabe o que você está fazendo? E cada um de nós tome consciência disso. A vocação é sempre doce nos lábios e amarga no estômago. Não vai poder dizer que não sabia o que estava fazendo, que foi obrigado, que foi enganado, ai meu Deus, não era essa pessoa. Estar em posse de si. E parece que a vontade do fariseu era frágil.
Não havia, de fato, um coração livre disponível para seguir a Jesus. E do mesmo modo, vemos aqui que um dos discípulos vai até Jesus dizendo assim: deixa que eu primeiro vá sepultar meu pai. Aí Jesus diz que os mortos enterrem os seus mortos. E eu fico pensando, quantas vocações de padre, quantos casamentos não são destruídos porque a pessoa não sabe enterrar os parentes? Um casamento, uma casa paroquial pode ser um inferno se o padre leva a mãe dele para ficar lá enchendo o saco. Ou se alguém leva para dentro do casamento os problemas do cunhado, do concunhado e por aí vai. Se há interferências demais, não há espaço para os dois. E os dois não vão entender. Aí quanto mais gente junta, menos se entendem. E Jesus diz, olha, o movimento de uma vocação pede o divórcio e o enterro dos pais. Porque todos nós podemos olhar para os nossos pais, seja por excesso de amor que nos deram, ou pelas nossas faltas, ou porque nos abandonaram, e vamos tecer cada um de nós, todos juntos, tomando cerveja, ou num divã psicanalítico. Fomos humilhados, ofendidos, abandonados pelos nossos pais, passamos a vida inteira tentando mendigar nos outros aquele amor que nos faltou. E não vai chegar, porque nunca será suficiente. Jesus diz, então, você quer seguir uma vocação? Quer dizer, quer realizar a sua vida? Então tem que fazer um divórcio dos seus pais. Tem que enterrar aqueles fantasmas do passado, porque senão não vai dar certo. Se não tiver imposto de si mesmo, o que você vai me entregar? É assim que serve para todas as vocações. Peçamos, irmãos e irmãs, esta coragem que vem da parte de Deus. A abertura profética a esta sua palavra, pela qual vale a pena dar a vida. Peçamos a consciência deste amor de Deus, que nos entrega falta, nos entrega não, e, sobretudo, tomemos consciência disso. Uma vocação tende a apodrecer quando nós damos coisas de nós e escondemos a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces. A nossa resposta será: ouvi, Senhor, as nossas preces.